país. A gente vai ter a oportunidade de trazer uma reflexão aqui com o filósofo, professor Vladimir Safatli, que inclusive é de esquerda e que recentemente escreveu um artigo que repercutiu muito, dizendo que a esquerda não tinha o que dizer à periferia. E na mesma linha falou um pouco o Fernando Haddad, antes até do segundo turno, dizendo que faltam sonhos para a esquerda. Eu repito a pergunta a você que eu fiz ao Thales, ô Josias, por que o brasileiro não está escolhendo mais a esquerda e não está escolhendo mais o centro-esquerda? Por que o brasileiro está escolhendo esses partidos mais voltados ao centro? O que está por trás disso? Tá, por trás disso é a falta de assunto mesmo, Fabiola. Isso já tinha sido detectado por uma pessoa que tem muita intimidade com a periferia, que é o Mano Brown. Ele já tinha dito lá em 2022 que a esquerda tinha perdido a conexão com a periferia, né? E foi criticado, muita gente admoestou o Mano Brown, que estava apoiando o Lula, inclusive, né? Mas o diagnóstico dele era preciso, né? E houve uma desconexão, uma primeira desconexão em 2018, porque ali a imagem do PT, portanto, a imagem da esquerda, foi muito associada à ruína econômica promovida durante o governo da Dilma Rousseff e à corrupção generalizada que ocorreu nos governos do PT. E isso tudo foi superado sem que a esquerda discutisse o problema, sem que a esquerda analisasse com olhos de autocrítica tudo o que se passou. Então, em 2018, o resultado foi o Bolsonaro, né? E, a partir daí, o PT começou a realizar um trabalho de reconstrução, sempre se abstendo de fazer uma avaliação autocrítica em relação a tudo o que ocorreu nos seus governos, né? Então, a esquerda ficou associada no Brasil à corrupção, à inépcia em estatais, e a ruína econômica, sobretudo por conta do que ocorreu durante o governo da Dilma Rousseff, que foi o governo que serviu ao país uma recessão histórica, né? Então ficou aquela imagem. O Lula voltou, mas voltou numa condição em que ele já não se assemelhava ao que foi no passado. Era outro Lula. E ele foi favorecido, por assim dizer, pela precariedade do Bolsonaro. Então havia uma vontade nacional de interromper a presidência do Bolsonaro. E ela foi interrompida. O Lula foi eleito com esse fator democrático, as pessoas preocupadas em preservar a democracia. Então, muita gente de centro e até de direita, liberais de direita, votaram no Lula para evitar a continuidade do Bolsonaro. E agora, nessa eleição municipal, a coisa está se revelando mais ou menos o que se pronunciava, porque até o ministro Alexandre Padilha, o coordenador político do Lula, no primeiro turno, ele tentou aliviar o fiasco da esquerda, da centro-esquerda, nessa eleição municipal, né? Então, ele disse que o governo se sentia vitorioso com o êxito dos partidos do Centrão, porque estão, na prática, junto com o governo, estão ajudando o Lula a governar. Ocorre que essas legendas, PSD, MDB, União Brasil, nenhuma delas apoiou o Lula em 2022. E elas hoje, embora estejam na esplanada dos ministérios, ocupando ministérios e se aproveitando, se alimentando do orçamento federal por meio das emendas, nenhuma delas se comprometeu em apoiar o Lula em 2026. Então nós estamos num limbo em que a liderança do Bolsonaro está sendo lipoaspirada por ele mesmo. Ele é mestre na produção de crises que prejudicam a si mesmo, e o Lula está se equilibrando em meio a essas forças, um Congresso absolutamente conservador, não atualizou o discurso do governo, continua não falando para a sociedade, sobretudo o pedaço mais pobre da sociedade, e ele está convivendo. Já não dá mais para o Alexandre Padilha sustentar esse mesmo discurso, porque a principal derrota imposta ao Lula em São Paulo teve a contribuição, teve as digitais desses partidos. Os partidos que estão apoiando o Ricardo Nunes em São Paulo controlam 11 ministérios, mais a Caixa Econômica Federal em Brasília. Então não dá para dizer,
nós somos sócios do êxito do Centrão? Claro que não são, né? É claro que não são. E o Brasil hoje está nas mãos desse centro e desse eleitorado que, não sendo majoritário, o eleitorado que olha para o centro, que olha para a centro-direita, esse eleitorado não é majoritário no Brasil, mas ele é decisivo na definição do próximo sucessor, do próximo presidente da República. Porque, ainda que existam dois polos, é esse eleitor, como foi agora em 2022, esse eleitor vai decidir a eleição. Então, a esquerda está perdendo espaço, Fabiola, por falta de autocrítica e por falta de atualização. Hoje, o ministro do Trabalho é um personagem do século passado. O Marinho é um sindicalista da região do ABC, onde o PT definha, e hoje o trabalhador já não está na porta de fábrica. O trabalhador está ralando ali à margem da CLT para encher a geladeira da maneira que pode. E está buscando uma proteção do Estado, mas não quer imposto sindical, não quer o peso do Estado no seu faturamento, né? Ele quer proteção do Estado, o que é um desafio, porque como vai dar uma proteção previdenciária, por exemplo, para esses trabalhadores, se eles não contribuem? Então é preciso encontrar fórmulas inovadoras, fórmulas novas para conversar com esses brasileiros, sem incorporar, sem mimetizar automaticamente, como fez o Guilherme Boulos em São Paulo, o discurso do Pablo Marçal, que vendeu ilusões a esses trabalhadores que estão aí à margem do mercado de trabalho, né? Então, é preciso atualizar o discurso e a esquerda não conseguiu fazer isso ainda, Fabíola, adequadamente. De muitos ataques neste momento no nosso chat por conta dessa análise, porque é muito duro, né? E até já estão